Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Yomapta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Shanti Shwara Om Shwara. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa aula de domingo, a segundo segmento, né? E revisando aqui aquela analogia, eu estava aqui batendo papo, fazendo um café para o Felipe. Mas no fundo da minha mente pensando naquilo aí, clicou para mim, é muito simples, tá? Cadê aqui? Nós temos 17 órgãos, né? Os cinco órgãos do sentido, etc, etc. Em Katha Upanishad, o exemplo, essa analogia se refere a uma carruagem que depois no Gita foi adaptado como Krishna sendo o intelecto que foi governando e dirigindo a vida de Arjuna, porque Arjuna se sentia emocionalmente sem perdido, né? Sentimentalmente perturbado, né? Então, no exemplo da carruagem, os cavalos, as rédeas, etc. Os cavalos são os órgãos dos sentidos. Os cavalos são como os órgãos dos sentidos e as rédeas que controlam são como a mente. Ok. As rédeas aqui, elas são colocadas como a mente. A mente é dita ser uma entidade que coordena e integra todos os cinco canais de recepção e os cinco canais de ação numa única experiência, tá? Então, essas 10 rédeas, elas são controladas pela mente, tá? Então, essas 10 rédeas, elas são ditas, são como a mente, e os cavalos somos com os cinco sentidos. Então, aqui os cinco sentidos são apresentados de modo genérico como os cinco cavalos. As 10 rédeas, elas são como a mente que coordena e integra essas 10 rédeas, entendeu? Numa única experiência, tá? São como a mente. E o intelecto é o condutor, que neste caso foi o Krishna, né? Porque o Arjuna, ele se rendeu ao Guru numa situação muito dramática, como nós sabemos, né? Então, este condutor precisa ser bem informado. Então, qual é o papel do guru, né, neste processo de desenvolvimento e elevação espiritual? O guru, ele não está aqui para realmente coordenar e governar e administrar o complexo corpo, mente, sentidos dos discípulos, não? Então, o discípulo precisa estar bem informado, o discípulo precisa compreender que ele é o condutor do seu complexo corpo, mente e sentidos, apresentado aqui como subdivididos em 17 fatores, 17 princípios, né? Ou 17 instrumentos, né? Então, o discípulo, ele precisa desenvolver a maestria, né? E essa maestria, ela depende de conhecimento. Esse conhecimento informativo, né? Ele diz que o condutor, que é o intelecto de cada um de nós, precisa estar bem educado, bem informado sobre a luz dessa sabedoria espiritual revelada para todos nós. Então, nós precisamos de quê? Das escrituras, nós precisamos desses ensinamentos, de modo que o condutor, que é a minha capacidade intelectual, possa desenvolver a maestria sobre este equipamento, tá? Então, isso cabe a cada um de nós,
As escrituras estão à disposição, elas são apresentadas num pacote único com o guru. Sem o guru é muito difícil o indivíduo realmente, né, obter muito benefício desses ensinamentos e assim ele não consegue chegar ao seu destino, tá? Então este é o ponto da maestria, da administração desse corpo, mente e sentidos, né? E a gente vai elaborar um pouco, Krishna, o Swamiji vai elaborar um pouco mais aqui, tá? O domínio, o domínio desse corpo, mente e sentidos, que aqui é apresentado como Atma Vinyagraha, que significa o corpo, mente e sentidos, não a consciência Ananda, plena, tá? No Ashtanga Yoga, mais uma vez o Swami está enchendo a bola do Ashtanga, é destinado a isso, né? O desenvolvimento, né, de melhoramento ou de limpeza, purificação, né, e maestria deste instrumento de conhecimentos, experiência, né? De tal modo que nós possamos desenvolver uma personalidade bem harmoniosa e integrada, né? Esse é o propósito. E nós temos, segundo a Ashtanga, né, diversos níveis de personalidade. Nós temos a nossa identidade física, nós somos invariavelmente identificados com a Annamaya Kosha, né? Annamaya Kosha é o corpo da comida, o corpo físico, o corpo material, né? Então, por que que no mundo de Patanjali Yoga, ou do Yoga Sutras, nós temos tanta ênfase nesse trabalho que é o mais primário, o mais básico, o mais elementar, que são as posturas, as asanas, né? Da Hatha Yoga, entre outras denominações, para essas práticas físicas, né? Porque você precisa de um corpo físico em boa saúde, naturalmente, né? E se você fizer tudo isso, você vai favorecer a saúde física, né? E aí o só me faz uma brincadeira. Se o corpo físico não estiver em boa saúde, você perde realmente a maestria sobre ele. Aí ele tem problema. Isso aqui foi 25 anos atrás. Nos dias de hoje, ele tem problemas grandes, enormes, com as articulações, principalmente do joelho. Talvez já 25 anos atrás já tivesse os primeiros sintomas, né? Aí ele menciona isso, a articulação do joelho dele. Ele diz assim: senta corpo físico. Aí o joelho fala: não, porque vai doer, né? Então ele fala: você vai ficar, né, em dificuldade, porque o corpo físico já não está obedecendo o seu comando, né? Então, isso simplesmente para ilustrar que o corpo físico saudável, ele nos ajuda, né, neste processo de desenvolvimento, de purificação, de limpeza, de desenvolvimento de saúde mental, psicológica, né? Quando o físico está doente, a mente, em geral, ela se sente também abalada, mais tamásica, né? Um corpo doente, ele se torna tamásico, né? A energia do corpo vital, ela faz um esforço para curar aquele desequilíbrio físico, entendeu? Você dá uma olhadinha, vê se aquela tela está fechada para mim, que tem uma mosca aqui. Então, as energias vão para o corpo físico e a gente se sente mais tamásico. Então, o corpo físico saudável ajuda para que nós possamos, né, ter esta personalidade física apoiando, suportando, né, o nosso trabalho a nível sutil, a nível mental, psicológico, físico, espiritual. Aí nós temos isso no Anamaya Kosha, e depois a gente tem o Pranamaya Kosha. Vocês lembram dos 5 koshas, né? 5 bainhas, né? Depois tem o Pranamaya Kosha, que são os 5 áreas vitais que administram, né, o nosso, como se diz, os nossas funções fisiológicas, né? Então, então vamos aqui no Pranamaya Kosha, né?
é o invólucro da energia, dos pranas, energia vital, que depois ela é responsável pelo sistema, né, autônomo, responsável pela eliminação, pela circulação, né, pela digestão, né? Então, se todas essas cinco funções fisiológicas autônomas estiverem em boa saúde, se o nosso corpo físico está em boa saúde, ele vai apoiar o sistema dos pranas, que é um nível um pouco mais sutil, mas ainda assim, né, entre ali o corpo físico, né, dentro daquele pôster, né, daquelas imagens, daqueles posters, né, é algo entre o corpo sutil e o corpo físico, o pranamaya, né? Então, nós temos ali os pranas que, que também podem ser trabalhados através de quê? De pranayamas, práticas de pranayamas, de meditações fundadas na respiração. Existem diversas técnicas de meditação que visam objetivos diversos, tá? So, os yogis, eles têm diversas técnicas de pranayama para produzir estados mentais diferentes, distintos, transcendentais. Então, eles têm diversas técnicas, entendeu? De quanta inspiração, quanta respiração, quantos minutos prender a respiração. Eles brincam com isso, têm uma obsessão por isso que acaba se tornando um problema, uma distração, né? Mas existe em tudo isso. Do ponto de vista do Vedanta, um pouquinho de pranayama, mais no nível do observação da entrada e a saída, é uma boa prática de meditação, desde que você considere que os pranas é um símbolo maravilhoso de Ishvara, porque a meditação vedântica deve sempre utilizar um símbolo do Senhor, e desde que você compreenda o quanto generoso, né, o quanto magnificente, né, grandioso é o Shwara de desenhar esses, esses áreas vitais, né, especificamente para administrar essas funções distintas do nosso sistema fisiológico autônomo. Tudo isso faz de graça para a gente, né? Então, você vai vendo esse prana, né, que é a respiração vital, uma vez que ela entra, ela pega esses canais das cinco funções fisiológicas e ela vai já com um desenho inteligente próprio para controlar aqueles sistemas, né? Controle de pressão, temperatura, né? De mandar as energias necessárias, químicas necessárias para a digestão, para o sistema de eliminação. Então, você considerando, compreendendo que os pranas, o ar vital, que aparentemente ele não é desenhado com nenhuma inteligência, porque ele é todo pervasivo aqui dentro do âmbito do espaço, né? Mas você compreendendo que Shwara desenha isso de tal modo que eles se tornam unicamente desenhados para administrar os sistemas fisiológicos autônomos. Quando você compreende essa beleza, aí você utiliza esse ar que entra e sai com esta compreensão de tal modo que você desenvolve apreciação, reverência, e amor e devoção para com Ishvara, né? Através da observação do ar vital. Então, o seu objetivo aqui é o quê? Trazer foco, né? Como eu muitas vezes citei para vocês, já que estão estudando comigo há muitos anos, eu entrei no mundo Vipassana devido à minha associação com o meu primeiro guru, e ali para mim era um exercício de foco, entrada e saída, e Vipassana se tornou, depois de muitos anos, né, a minha meditação favorita até eu encontrar e conhecer as sugestões de Nisargadatta Maharaj, que era meditar naquele sentimento, pensamento, aham, né? Eu sou, eu existo. Então, a meditação nos pranas, ela me levou até um ponto no qual minha mente foi se tornando mais satívica, mais sutilizada, né? Mas ainda assim, incapaz de resolver esse problema. Qual era o problema? Quando eu meditava muito, a minha mente era pacificável, eu me sentia bem comigo mesmo e com o mundo. Mas aí, quando eu suspendia os meus esforços de Vipassana, né? E aí a minha mente se modificava segundo as composições do Guna,
e eu perdi aquele estado mais pacificado, mais silencioso, né? Mais gostoso, né? Então, uma coisa vai nos conduzindo à outra, mas se você observar a respiração, você não somente vai desenvolver mais satvaguna, mais uma mente mais satívica, né? Mas você vai desenvolver essa famosa reverência, amor e devoção por Ishvara, porque você está usando um símbolo do Senhor como objeto de meditação, tá? Então, nós podemos fazer a nível do Pranamaya essas meditações levando em consideração o objeto que é os pranas, né? Então, você desenvolve o que? Você desenvolve principalmente foco, né? E aí, mais tarde, você usa esse foco para fazer o estudo do Vedanta, que é um foco que é direcionado ao conhecimento das escrituras upanishádicas, vedânticas, né? Samadhi é uma evolução de tudo isso, a absorção, um fluxo constante de pensamentos semelhantes. A primeira vez que eu ouvi este conceito do Swami foi uma daqueles rahas maravilhosos, né? Eu estava morando na época na Itália, né? Uns 7 anos, 8 anos atrás, eu ia para caminhar sempre com os meus áudios, e eu vi isso, né? Que Nididhyasana nada mais é do que uma absorção. Não, Samadhi é uma absorção. E a Samadhi, do ponto de vista vedântico, é Nididhyasana. Nididhyasana é uma absorção total, né? Num fluxo de pensamentos em torno às declarações de identidades apresentadas nos Upanishads, tá? É um fluxo constante de pensamentos semelhantes, tá? Então, você fica naquele foco direcionado ao conhecimento em relação à sua real identidade. Este é o Nididhyasana, que é uma forma de samadhi, não nirvikalpa samadhi, absorção, obsessão, a sua mente está focada em compreender de modo existencial e direto o Aham Brahmasmi, tá? Tudo isso faz parte do domínio, o domínio da mente, o domínio dos órgãos dos sentidos, que vão servir para você desenvolver uma capacidade de foco que depois precisa ser direcionado ao conhecimento. É, então, no nível do Ashtanga, né? São 3 exercícios, Dharana, Dhyana e Samadhi, né? E absorção. Então, nós já fizemos alguns textos nos quais nós descrevemos, né? Eu descrevi isso também. Eu não lembro exatamente, porque eu não sou muito familiarizado com Ashtanga Yoga, mas são níveis diferentes. O Samadhi é diferenciado de uma total absorção, né? E o Dhyana é uma fase intermediária. O Dharana, se eu me lembro bem, é simplesmente um exercício de começar a querer disciplinarmente, tá? Disciplinarmente. O dhyana é um exercício, uma vez que a mente esteja disciplinada, é de manter a mente focada no seu objeto de meditação, tá? Então, dharana, dhyana, samadhi é quando a mente permanece focada no seu objeto de meditação, sem que você esteja ali suprimindo ou mantendo ela, né, numa coleira curta, né? Então, quando você já não precisa de disciplina e força para manter aquele foco, né? E a absorção é quando você se torna realmente totalmente, né, ali presente naquilo que é além do samadhi, que eu não me recordo realmente a nuance da distinção entre esses dois, tá? Mas é alguma coisa nesse sentido, tá? Shimayananda costumava dizer que o aluno deve estar tão absorto na aula, mesmo que o teto caia, o aluno não deve saber o que está acontecendo. Então, é um exemplo muito radical, né? Mas ilustra o ponto, né? O foco, né?
Indivíduo está totalmente absorto, né, nesse nidhyasana, né, que ele simplesmente ele se esquece, né? Então isso seria a distinção da absorção e do samadhi, né? No samadhi você está ali, você sabe assim, olha só, que foco, que samadhi. Na absorção você esquece até que você está meditando, né? Caso contrário, se alguém chegar atrasado, o senhor me diz, nas aulas, se você não tiver totalmente focado e absorto, você vai ficar observando as pessoas, né? Uma das coisas que é chato realmente quando você faz, principalmente, um evento, né, presencial, né, é ver as pessoas distraídas, que a distração de cada um, né, distrai os outros, né? E como é um tema muito sutil, muito profundo, interrompe, de repente, muitas vezes, o fluxo de uma linha, né, ou de uma inspiração ou de uma elaboração, por causa de uma bobagem, né, uma mosca, um passarinho, uma borboleta, né, uma pessoa que levanta para ir no banheiro duas, três vezes cada aula, entendeu? Tudo isso são distrações que não são aceitáveis no ambiente vedântico, entendeu? Ou ainda pior ainda, é quando um começa a falar com o outro durante uma aula de Vedanta. Isso é coisa para amadores, não são pessoas para maduros realmente vedantinos, entendeu? O vedantino maduro tem que ter o foco, tem que saber que ali, ó, deve permanecer totalmente, porque qualquer distração irá distrair os outros, né, e irá quebrar a linha, né? Então, tudo isso nos conduz a uma absorção total, que o Swami costumava dizer, num exemplo ainda mais extremo, é que não importa, né, que o teto esteja caindo, mas você permanece ali no seu nididhyasana, né, no seu foco, né, totalmente absorto nas declarações Upanishads. Samadhi não é algo místico, a nossa tradição diz isso de novo e de novo e de novo. Samadhi é a capacidade de absorção total, qualquer que seja o objeto de foco. Qualquer que seja aquilo que eu esteja empreendendo, né? A absorção total, né? Então, assim, yama, o que fazer, niyama, o que não fazer, asana, postura, pranayama, prática de regulação da respiração, pratyahara, controle dos órgãos dos sentidos, dharana, foco, dhyana, meditação com conhecimento, samadhi, absorção. Todo sistema de yoga não é para autoconhecimento. Todo sistema de yoga não serve para autoconhecimento. A yoga nunca irá produzir autoconhecimento. Yoga jamais irá produzir a moksha, ou a libertação da dor psicológica humana. Yoga te dá o quê? Disciplina, autodomínio, né? Uma certa maestria, né, em relação aos seus órgãos do sentido, de modo que você desenvolva foco e expansão e sutilização mental para entrar no processo do Vedanta. Aí então você tem que ir para o guru e começar o seu processo Vedântico. Yoga é a preparação para Vedanta, ouvir. Ok, vamos passar para o próximo. Então, seguindo esse recap do Swami Paramarthananda, né, nós vimos que nesse capítulo 13, né, ele falou sobre a discriminação entre o espírito e a matéria, Kshetram e Kshetranya, o princípio consciência, né? E agora, nesses outros capítulos, né? Nesses outros versos, ele está desenvolvendo um outro tópico que significa yana, né? Você sabe o que é matéria, você sabe o que é o espírito, e agora você quer desenvolver o yana. Yana, em geral, se refere a Atmayana, né? Conhecimento a respeito do Nirguna Atma, a única realidade, né? Mas o Swami explica que neste contexto do capítulo 13, o yana aqui significa um conjunto de virtudes ou qualificações que sem as quais o Atmayana é possível, entendeu? Ele usa o mesmo yana, não chamando Atmayana, não se referindo, como sempre, ao Atmayana, mas usa yana
como a compreensão da necessidade de determinadas qualificações ou de virtudes como um meio para a obtenção do autoconhecimento. Um conjunto de virtudes que manterão a mente em boa saúde física, boa saúde mental, que indicam saúde física também, ou virtudes as virtudes indicam mais a saúde mental, naturalmente, né? A saúde física pode ser observada também, né? O nível de energia da pessoa, e depois aquelas pessoas mais interessadas podem fazer exames, nível de colesterol, pressão. Meu pai fica sempre medindo tudo ali, o açúcar no sangue e etc, né? E aquilo vai indicar um nível de saúde mental, mais ou menos, né? E existem, saúde física, existem outros indicadores da nossa saúde mental, e a gente sabe, né? Quais são esses indicadores da saúde mental, né? Para que a gente possa realmente experimentar paz e tranquilidade, né? E tudo isso, essa saúde mental é indispensável para um buscador do autoconhecimento. Se a mente não estiver saudável, o intelecto será refém de uma mente doentia, né? Então, agora nós estamos vendo a mente, né, mais como aquilo que existe abaixo do nível do intelecto, tá? Então, a mente aqui é mais os sentimentos, os pensamentos, as emoções, o ego e o nosso sistema de memória. Se tudo isso estiver doente, se tudo isso estiver muito perturbado ou disturbado, né, o intelecto vai ser um refém fácil de uma mente doentia. Então, o que que significa? A mente é aquela que coordena os canais sensoriais de recepção e de ação, né? Então, essa mente, ela está perturbada porque ela não desenvolveu uma maestria em relação aos canais de recepção e os canais de ação, tá? Ela não foi realmente um mestre dessas rédeas, tá? Então, essa mente está perturbada, essa mente não está boa, né? E aí, o que que ela faz? Ela, sendo incapaz de disciplinar os órgãos dos sentidos, os instrumentos de ação e os instrumentos de recepção, ela, numa condição doentia ou simplesmente perturbada, ela fala assim, não, eu vou apresentar uma resposta ao campo, né? Impulsiva, compulsiva e emocionalmente condicionada, né? E aí o intelecto ele se torna um refém, tá? Porque a mente não submete realmente aquela situação, aquela interação para o intelecto, porque esse corpo sutil ele perdeu a sua harmonia, né? O intelecto será um refém de uma mente doentia. Você não irá pedir permissão ao intelecto para tomar decisões. A mente vai suprimir o intelecto. Por isso que quando você está mentalmente muito perturbado, você nem consegue ler um livro do Vedanta, tá? O intelecto foi simplesmente apanado, né? Foi apanado, existe? Não, não, é em italiano. Ele foi simplesmente ofuscado por uma, por uma mente, né? Em suas funções mentais, emocionais, confusa, problemática, perturbada, né? E aí o intelecto ele simplesmente ele não exerce o seu papel e a mente começa a bypassar o intelecto e respondendo aos estímulos da mente, suprimindo o intelecto e criando sempre mais problemas, mais perturbações, né? Se a mente estiver perturbada, esse centro mental, emocional, psicológico, o intelecto ele simplesmente ele permanece, assim como eu disse 2 minutos atrás, ofuscado, né? Reprimido, suprimido. Aí tem aqui um apontamento muito simples e muito claro e incontestável. A nossa
capacidade intelectual, discriminativa, cognitiva, ela atinge, né, um nível máximo quando a mente, né, os nossos centros mentais, emocionais, a nossa complexidade psicológica, quando tudo aquilo está realmente mais satírico, mais relaxado, quando esse aparato do corpo sutil abaixo do intelecto, que é o nosso poder, the Supreme Judge, né? Como é que chama Supreme Judge? O juiz supremo, entendeu? Aquele que vai orientar e decidir, né? E determinar. Quando a mente está relaxada, quando cada uma dessas funções, né? Elas estão realmente em equilíbrio, né? Em harmonia e saudáveis, sem muitas perturbações mentais, emocionais, psicológicas, comprometem o sistema de memória, vai comprometendo tudo e compromete também o intelecto. Por quê? Porque o corpo sutil como um todo é um organismo totalmente integrado, né? O intelecto está lá, ele deveria ser realmente, né, o administrador de tudo isso, o coordenador de tudo isso, né? Mas se aquelas funções abaixo dele estiverem muito perturbadas, aquilo acaba afetando também o intelecto, né? E vai criar diversos problemas, e o Swami vai ilustrar muito bem os problemas derivados de tudo isso. A mente está saudável somente quando esses parâmetros são mantidos, né? Uma mente é relaxada, e ela é relaxada na medida que ela vai sendo purificada, limpada, harmonizada, né? E etc. Krishna dá uma lista. Nós vimos isso no oitavo verso, dessas virtudes: modéstia, humildade, simplicidade, não violência, tolerância, paciência, retidão, né? Reverência e apreciação da Sampradaya, através da apreciação do professor, limpeza, pureza, né? Aí hoje nós vimos mais especificamente a força de vontade, a perseverança e o autodomínio. Por isso nós estamos falando sobre o Astanga Yoga, as disciplinas de controle, né, deste aparato corpo-mente, corpo sutil. Agora, no próximo verso, nós entraremos num outro tipo de virtude, o desapego dos objetos dos sentidos, a ausência de egoísmo e ver constantemente o defeito inerente, né, ao nascimento, morte, velhice e doença. Então, literalmente, ele diz desapego dos objetos dos sentidos, ausência de egoísmo e a clareza constante a respeito do defeito e da dor. O defeito é uma dor no nascimento que se estende além da dor do nascimento. Na verdade, na dor do nascimento não se refere aqui à dor da mãe tendo um parto natural, né? Mas a dor do nascimento, né? O indivíduo nasce e ele começa um processo muito difícil, né? É por isso que as crianças, talvez quando elas nascem imediatamente, elas choram. Nunca ouvi dizer de um bebê que sai e imediatamente começa a dar risada, né? Então, ela tem a dor do nascimento, a dor do envelhecimento, a dor da doença e a dor da morte, né? Então, o desapego dos objetos sentidos, né? Essa Essas duas palavras se referem à próxima virtude, a saber, o domínio dos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos são um conjunto de instrumentos que nos foram dados pelo Ishvara, são importantes, somente através deles nós podemos interagir no mundo. Nós temos dois conjuntos de órgãos sensoriais, são os órgãos dos sentidos e os órgãos das ações, através do qual nos expressamos e respondemos aos estímulos do mundo. Então, nós temos os portões de entrada na mente, que são os órgãos de recepção, os sentidos, na medida que são o tato, o olfato, a visão, né? E a audição e o palato, né?
Então, são os portões de entrada e os portões de saída, que são os órgãos de ação. As nossas respostas são colocadas no sistema através desses órgãos de ação, o Karmendriyas, né? E os órgãos de sentidos é Gyanendriyas. Só através desses nós recebemos e respondemos, são dois portões. Então, portanto, os órgãos dos sentidos são extremamente importantes. Nós sabemos disso, nós vimos isso ainda hoje. Existem práticas espirituais sugeridas nos Yoga Sutras. Você precisa ser o mestre desse instrumento corpo-mente. Ele é um conjunto de subinstrumentos inerentes a esse instrumento. Nós temos que ter certeza de que nós somos os mestres e não escravos desses órgãos dos sentidos. Nós precisamos desenvolver essa maestria, né, qualquer que seja, né, o esforço necessário, qualquer custo, né? Também referida como Indriya Nigraha, restrição dos sentidos. Também referida como domínio dos sentidos. Também definida como controle ou disciplina dos sentidos, Dhamma. Também referida como abstração dos sentidos. Então, esta maestria a respeito de tudo isso é o objetivo do Ashtanga Yoga, né? Um alerta constante da parte do buscador espiritual. Por quê? Porque os órgãos dos sentidos, né, eles estão sempre em contato com o mundo. Nós temos os cinco órgãos dos sentidos, né, através da recepção, né, que é o som, a textura, a forma e a cor através da visão, o sabor, né, através do palato, o cheiro através do olfato. Então, estes cinco canais dos sentidos de recepção, de entrada, cada um vai lá e contata o mundo em seus respectivos objetos, seus respectivos campos, ok? Então, no campo do olfato existe uma infinidade de aromas, né? O olfato vai lá e vai entrar em contato com tudo isso. Do mesmo modo, o tato sensorial, do mesmo modo, a visão, que é um dos órgãos mais importantes e relevantes, né? E a audição, cada um deles dentro dos seus campos respectivos, tá? Então, regularmente, os órgãos dos sentidos, eles, da infância, eles começam a navegar nesse mundo contatando os seus respectivos, né, campos de objetos, sem nenhuma disciplina, né? Não existe nenhuma disciplina, porque uma criança, ela não sabe o que é disciplina. Tenta disciplinar uma criança, né? Então, requer muito esforço, muito tato, né? Muita maestria para disciplinar um cachorrinho e uma criança, né? No início, a criança vai entrando em contato com qualquer objeto e eles vão desenvolver o quê? Raga Dvesha, gosto e desgosto, né? Então, é inevitável. Os gostos produzem apegos, apegos desenvolvem a tendência a querer mais, melhor, e os desgostos desenvolvem um outro tipo de apego, que é um apego a evitar a todo custo aquele tipo de objeto de experiência novamente, né? Então, os órgãos do sentido vão desenvolver apego, e apego vai desenvolver dependência, né? Aquelas vássanas vão se tornando vícios, elas vão se tornando vássanas de naturezas realmente nocivas, né? E o indivíduo, quando ele se dá conta, ele já é um adolescente, um adulto, e aí ele fala: Meu Deus, e agora eu tenho todas essas vássanas, né? Aí ele entra em contato com as escrituras védicas e ele aprende que essas vássanas, elas já foram desenvolvidas em outros nascimentos e que nós já nascemos a partir desta ignorância na qual o indivíduo é escravo do instrumento de experiência barra conhecimento. Ele não é um mestre, ele é um escravo. Ele já nasce com aqueles vícios, com aquelas tendências viciantes,
e ela passa aqueles 10 anos de vida sem nenhuma disciplina, como qualquer criança, né? Consolidando ainda mais aquelas tendências anteriores, né? Desenvolvidas através dos nascimentos passados, né? Então, os órgãos dos sentidos, eles desenvolvem essa problemática do apego, né, do desejo e aversão, do gosto e de desgosto, a formação de vássanas viciosas, né? Você vê uma coisa, você gosta, aí tem um outro momento que você não está bem consigo, aí você lembra daquilo, aí você volta para buscar aquela coisa de novo, né? Os órgãos do sentido começam a exigir aquela associação com aquela coisa. A mente que coordena tudo isso, mas que não tem uma maestria, né? Ela começa a conceder aqueles prazeres sensoriais dos órgãos sensoriais, né? E aos sentidos, né? Por exemplo, um exemplo típico, né? Quem que não gosta de um bom chocolate, né? Então, eu, na minha experiência, eu gostava de chocolate. Aí a gente vai ficando mais velho, o corpo já não consegue lidar com bombardeamentos mais intensos, né? E aí eu tive que começar a evitar o chocolate porque me dava inflamação, né? E no início é difícil, porque você tem uma vacina por chocolate, né? Então, as criancinhas, elas precisam ser disciplinadas do início, e a disciplina tem que vir para os pais, mas os pais, na medida do possível, têm que mostrar, explicar a lógica para as crianças e dizer: se você comer só essas porcarias, você vai ficar doente mais tarde. Você precisa compreender, desenvolver o autocontrole e evitar e moderar, né, entendeu? Esses abusos, né? A criança precisa já ser informada disso antes. Eu que estive lá em Orlando com a minha netinha, eu tentava dizer na frente dos pais: ó, isso aí é junk food, isso aí é comida química, comida de fábrica. Isso aí faz muito mal. Tudo bem que todo mundo come, mas não é legal, entendeu? Saiba que você está comendo veneno, comendo toxina, comida falsa, né? Eu estava dizendo isso, né? Porque pelo menos ela fala: mas eu gosto, tudo bem. Me dê o salgadinho, como ela chamava lá, ou me dê o meu chocolate, né? Então a mãe, em geral, não tem tempo, né? Como a, a esposa do Felipe aqui, né? Que ela tem uma dedicação, uma paciência de educar os filhos, né? Para evitar que os filhos fiquem viciados e, ao mesmo tempo, ela quer apresentar umas lógicas aqui e ali do porquê da criança não ficar presa naquele desejo, né? Então, dá muito trabalho, né? Evitar o desenvolvimento dessas vássanas selvagens, né? Mas as mães, na maioria do tempo, ela não têm essa tempo, paciência e dedicação que a Flaviane tem, e ela acaba dando a tela para as crianças, dando chocolate para as crianças, os salgadinhos tóxicos para as crianças, qualquer coisa para a criança parar de, né, criar problema, né? Não, chega um momento que a criança ela tem total domínio da mãe. Na mãe, naquele período ali, ela deveria ser o viveka, né? A poder discriminativo, porque a criança não desenvolveu uma compreensão ainda entre o que é bem, o que faz bem e o que faz mal, né? Mas aí a criança, ela começa a desenvolver a maestria sobre a mãe e a mãe vai ficar prisioneira da criança, né? A criança vai fazer um chilique, a mãe vai ceder, né? Então, esse é o modo através do qual nós perdemos controle, maestria sobre os nossos órgãos sensoriais e eles começam a ditar as regras em nossas vidas, né? Eu quero o que eu quero agora, neste momento, né? Você vai mimando e viciando os órgãos sensoriais e você se torna, né, um escravo dos órgãos sensoriais. Quando você fala assim, você se torna um escravo dos órgãos sensoriais, se refere ao nosso Viveka Shakti, que foi simplesmente suprimido, ofuscado, de tal modo que o intelecto pode dizer assim: não, mas eu não quero, mas se faz mal, eu não quero, né? Mas quando você vê a força deste aparato sensorial é tal que faz que eu quebre a promessa que eu fiz a mim mesmo. Eu não vou mais
comer chocolate. Me faz mal. Esta é uma resolução, não vou mais comer chocolate, né? Mas aí, quando os órgãos sensoriais veem o chocolate, por isso a importância de você se manter longe dessas coisas, né? Quando ela vê aí a força dos órgãos sensoriais, elas vêm e elas dominam o intelecto, aí o intelecto vai perder força, ele vai ficar sempre mais enfraquecido. Os órgãos sensoriais vão ver aquele intelecto que não tem mais força, não tem moral, não tem capacidade de administrar os órgãos sensoriais, né? E aí o nosso Viveka Shakti vai perdendo autoestima, perdendo poder, perdendo respeito e vai se tornando um escravo dos órgãos dos sentidos. Não tem mais nenhum domínio, né? Os órgãos sensoriais se tornaram muito poderosos. Você não consegue mais, através do intelecto, que é a melhor representação daquilo que nós somos como consciências humanas, a gente já não tem o poder de dizer não. Então, essa disciplina precisa ser desenvolvida de modo que nós possamos ser mestres deste aparato sensorial e não escravos, né? Os órgãos dos sentidos sabem como fazer birras, eles não darão mais voz às suas, né, seus ditados, às suas determinações, às suas decisões. Swami nos lembra na passagem do Gita, verso 60 do capítulo 2, ó Arjuna, de fato, os poderosos órgãos do sentido arrebatam a força, o intelecto, até mesmo de um homem sábio que se esforça, tá? Então, os poderosos órgãos dos sentidos arrebatam até mesmo o nosso Viveka Shakti, até mesmo entre aquelas pessoas sábias e disciplinadas que se esforçam para obter a maestria deste conjunto, né, instrumento de conhecimento. Sim, Betânia? Professor, é, eu lembrei daquela história do Tripura, que eu acho que é uma das histórias mais lindas que mostra sobre a mente, que fala da senhora voraz, do senhor, eu não lembro agora, ansioso, agitado, que a mente, ela recebe uma dama de companhia, né? E vai fazendo essa história, né, professor, que eu acho que é muito legal. E que daí essa companhia que tem a ver com a ignorância, que é alimentada pelos desejos, pela raiva ali, ela realmente, a mente que ela é pura, ela passa a não ser pura, porque tem essas visitas, né? E eu acho que é lindíssimo esse texto do Muito, 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 Tripura, que a muito, gente muito, muito bem estudou. lembrado. Isso me dá vontade de voltar para o Tripura quando nós terminarmos o Gita. Eu vou ver Tá? o que que eu vou fazer com tudo isso. A Flaviane e o Felipe estão me dando algumas ideias a respeito disso, porque eu fui fechando tudo isso, né, para rever esse conceito das doações, agora que as doações se tornaram mais importantes para mim, mais necessárias. E eu vou ver um modo de disponibilizar isso, fazendo de repente uma lista dos doadores, entendeu? E disponibilizar como links pessoais que dão acesso a esses ensinamentos do Tripura, porque eles são a ilustração mais completa, mais profunda, mais bonita disso, né? A experiência humana e os nossos esforços em desenvolver essa disciplina, essa pureza, essa purificação, e a importância da associação, né? Se você se associa com muita ignorância, fica mais difícil. Não, é uma coisa linda. Só da Betânia ilustrar um pouquinho alguns aspectos daquele ensinamento, me dá vontade de abrir aquele livro e começar a ler de novo. E é muito lindo, né, professor? Porque fala da dama de companhia
que acaba é, fascinando. Bom, enfim, é maravilhoso. Muito Eu bacana. lembro daqui. Muito bem lembrado. Obrigado. Então, para concluir a nossa aula aqui, de fato, esses órgãos dos sentidos e os órgãos da ação também arrebatam até mesmo a força da nossa discriminação, do nosso intelecto, mesmo que você seja um homem que se esforça para ser sábio. Portanto, esteja atento, né? As pessoas elas vão ficando viciadas, né? Mimadas por mim, os órgãos dos sentidos assim diriam, né? Mimados ou viciados por mim, né? Os órgãos dos sentidos diriam, eles se tornam, né? Esses órgãos dos sentidos tão poderosos que arrastam a mente, o intelecto, o nosso Viveka Chakti para o seu campo de experiencial, de experiência sensorial. Então o intelecto diz: isso não é bom, você não pode fazer isso, sou eu que tenho que decidir, né? Eu não quero que vocês se tornem escravos deste mundo sensorial, né? Você precisa discriminar e compreender aquilo que te eleva espiritualmente e aquilo que te declina espiritualmente, não aquilo que te dá prazer ou desprazer. Você precisa seguir a minha determinação intelectual. Você não quer se tornar um escravo do mundo sensorial, né? Porque o seu objetivo é Atma Jnana, você quer o autoconhecimento e a libertação, né? Lembre disso, mas a força deste aparato sensorial é imenso devido às vasanas, ao apego aos prazeres sensoriais, que nada mais são coisas que me dão prazeres temporários, embora sejam defeituosos e limitados, né? Como o prazer de um café, depois de um café, depois de outro café, um cigarro, depois de outro cigarro, um licor, né? Eu me torno um escravo dessas vássanas, desses vícios, né? Dessas coisas pequenas. Como posso me tornar um mestre de tudo isso, né? É o propósito deste processo, como descrito aqui, de preparação ou desenvolvimento dessas virtudes ou qualificações que nos permite uma mente em saúde, né, e qualificada para o Shravana, Manana, Nididhyasana dos Upanishads. Ok? Essa passagem aqui é muito bacana, o Swami apresenta analogias interessantes nesse diálogo, né? Mas como a Betânia lembrou, né, as analogias, os exemplos apresentados no Tripura Rahasya são de uma beleza, de uma complexidade e profundidade inigualável. Então é isso. Então a gente vê o quanto difícil é ser um ser humano, né? A gente nasce já condicionado por essas vasanas sensoriais que suprimem a nossa capacidade de compreensão de que o nosso objetivo aqui não é o prazer sensorial, mas é a sabedoria espiritual, né? E elas vão ofuscando o nosso Viveka Shakti e a gente acaba desperdiçando mais o nascimento, que, segundo alguns textos vedânticos, ele pode ser visto como suicídio espiritual, uma vez nós tenhamos chegado aos textos dos Upanishads e, no final das contas, nós tenhamos perdidos ou abandonado a batalha, né, para deixar de ser escravo e se tornar maestro desse aparato sensorial, né, que nos domina, né, que nos escraviza, em nome de alguns prazeres sensoriais aqui e ali que nos destroem espiritualmente. Então, bacana, legal, ótimo, ótima lembrança do Tripura. Ah, alguma coisa outra? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate.
Om Shanti Shanti Shanti. Om Namastê. Om Shwara. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.